Meus irmãos, hoje nós vamos estudar no nosso artigo de número 22, que é o artigo falando sobre o sacerdócio dos crentes e dos dons. Então, ele está dentro da divisão dos artigos na eclesiologia. Então, o artigo de número 22, ainda faltam mais 4 artigos, que faz parte do estudo da igreja. Tudo relacionado ao cotidiano da igreja, essa disciplina eclesiologia vai englobar. Vamos para o texto inicial aqui do nosso artigo 22, falando do sacerdócio dos crentes e dos dons. Diz o seguinte: todos os crentes sinceros são sacerdotes para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, que é o mestre, pontífice e único cabeça da sua igreja. Mas, como governador da sua casa, estabeleceu nela diversos cargos, como de pastor, presbítero, diácono e evangelista. Para eles escolhe e habilita, com talentos próprios, aos que ele quer para cumprirem os deveres destes ofícios, e quando existem, devem ser reconhecidos pela igreja como preparados e dados por Deus. Aqui, esse artigo, ele fala de muita coisa. Fala de sacerdócio, fala de alguns dons ou cargos que nós conhecemos na nossa vida eclesiástica, como pastor, presbítero, diácono e evangelista. Fala de capacitação, fala de escolha de Deus e também fala de reconhecimento que a igreja pode ter para estes cargos, para esses dons. Então, apesar de ser muita coisa, hoje nós vamos focar em 2 apenas, que é, primeiro, a questão do sacerdócio, em relação à forma como nós podemos chegar até Deus, e a forma como nós oferecemos a Ele aquilo que lhe é devido, e também aquilo que recebemos da parte dEle, no sentido de dons para o exercício da igreja aqui nessa terra. Então, esse artigo é importante na nossa doutrina congregacional para desmistificar, primeiro, a forma como nós chegamos até Deus, e segundo, para entender como é que funciona esses dons que o próprio Deus dá à igreja para que ela ande, para que ela progrida, para que ela cresça, e o que é que a igreja, ou como a igreja deve reconhecer esses dons que deu. Parece meio estranho, porque se Deus dá alguma coisa para a igreja deveria somente receber. Mas aí é que está o problema e a gente vai chegar lá. Porque às vezes não foi Deus que deu. E a igreja tem que entender que não foi Deus que deu. Por isso, a igreja é muito importante nesse sentido, e esse artigo vai falar sobre isso. Certo? Então, uma pergunta inicial, para ver se a gente quebra o gelo. Eu queria que um corajoso respondesse, da sua maneira, da sua forma, o que você acha em relação a essa pergunta? Só para a gente, como um ponto de partida, prosseguirmos. Por que existia a necessidade de um sacerdote no passado e hoje não é mais necessário? Aldri, passa aqui para nosso presbítero Eric. Sacerdote no passado. Tem até aqui a imagem. Lembra? Aqueles que no Antigo Testamento precisavam ir ao templo e sacrificar para o povo falar com Deus, né? Sendo bem resumidamente, né, sacerdotes o senhor é um sacerdote. Ainda mais como no passado. No passado. Né? Sim, a resposta seria porque Cristo não tinha morrido ainda, né? Não existia nenhum mediador entre Deus e os homens. Então, o sumo sacerdote era o único autorizado por Deus, de uma vez por ano, depois de oferecer o sacrifício por si, ele entraria no Santo dos Santos para oferecer pecados pelo. Então, ele era a pessoa o intermediador, que para a igreja católica é o padre hoje. Sim. E hoje não é mais necessário, porque Cristo morreu na cruz, o véu foi se rasgado de alto a baixo, e através de Cristo, que é o sumo sacerdote, nós temos livre acesso a Cristo, a Deus. Está todo mundo alinhado
com o pensamento aqui que o presbítero Eric falou. Todo mundo concorda. Todos estão lembrados do Antigo Testamento, segundo o que ele falou. O sacerdote lá era aquela pessoa que ficava na ponte, no meio termo entre o povo e Deus. Então não existia uma outra forma de chegar até Deus, a não ser na forma de sacrifícios daquilo que a gente dava ao sacerdote para ele oferecer a Deus. Hoje não é mais necessário, por quê? Por causa de Cristo. Cristo já fez isso por nós, certo? Então, nesse sentido, a gente precisa entender realmente, já que o artigo congregacional ele fala sobre sacerdócio dos crentes, a gente precisa entender o que é sacerdócio. E dentro disso, da temática, vamos primeiro para a definição. Vai ter alguma participação, Audrey, aí? Não? Certo. Então vamos para a definição primeiro do sacerdócio em si, né? Do significado. De maneira muito básica, é aquele que oferece sacrifícios. Isso é o que significaria um sacerdócio. A gente falou aqui, e Eric falou muito bem, sobre o sacerdote no templo, lá no tabernáculo, e também posteriormente no templo, que ele oferecia e representava o povo nesse sacrifício. Ótimo. Mas não só eram os sacerdotes que faziam isso. A gente vê também na Escritura os chefes de família, inclusive antes da instituição de Deus para ter esse sacerdócio nesses termos, do tabernáculo e depois no templo, a gente vê que os chefes da casa, eles realizavam sacrifícios. Então, quando a gente diz hoje que os homens da casa, os maridos, eles são os sacerdotes do lar, a gente fala, inclusive, se remetendo um pouco ao passado, quando eles faziam isso, pela esposa, pela família e pelos filhos, eles representavam as suas famílias, quando eles faziam algo para diminuir um pouco a ira divina sobre os seus pecados. Lembrando que a ira divina, ela se manifesta sobre todo e qualquer pecado. Isso é um conceito bíblico primordial, que nós já estudamos amplamente aqui nos artigos dos 28, por várias vezes, certo? Lembrando que esse pecado, que Deus é irado contra ele, sempre, ele, mesmo sendo irado contra o pecado, ele sempre fornecia um meio pelo qual a ira dele poderia ser aplacada. E aí é que vem os sacrifícios. Você lembra que, inclusive no primeiro livro da Bíblia que foi escrito, não sei se você sabe, mas foi o livro de Jó, à luz da história, quem escreveu foi Moisés, de acordo com a maioria dos historiadores. Então, quando Moisés escreveu o livro de Jó, a gente vê lá no relato de Jó, que Jó oferecia sacrifícios, quando os filhos dele saíam, então Jó oferecia sacrifício pelos filhos, porque mesmo assim, pensava Jó, se meus filhos cometeram algum pecado, eu já estou oferecendo sacrifícios a Deus, para que a ira de Deus seja aplacada sobre a vida deles. Então, os pais, nos tempos antigos, eles eram os sacerdotes do lar. Aí, com a ordem divina para Moisés, a gente vê o sacerdócio aí divino, no caso de instituição. Aí Deus, ele diz as regras. E aí a gente vê isso, nessas regras, lá no Pentateuco, principalmente no livro do Levítico. O livro do Levítico é o procedimento pelo qual o povo teria que chegar até o tabernáculo e levar a sua oferta, a sua oferenda a Deus, inclusive com o sacrifício de sangue. Só que, pós-Cristo, é isso que a gente precisa focar, o sumo sacerdote apresentou o sacrifício de uma vez por todas. Quem é o sumo sacerdote? Jesus Cristo. Isso é o que a gente chama na Bíblia de nova aliança. Hebreus capítulo 9, no versículo 23 a 28, diz que era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores,
Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. O autor aos Hebreus, ele está falando das figuras que Deus ele dava para o povo tentar entender, mas que se referiam a coisas celestiais. E aí ele vai dizer no versículo 25, que nem ainda Cristo fez isso para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote, entrava a cada ano no Santo dos Santos com o sangue dos outros, com sangue alheio. Ora, nesse caso, ele vai dizer, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, Jesus se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Ele está dizendo da diferença que existe dos sacrifícios dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes lá atrás para o sacrifício de Cristo atualmente. E aí ele vai dizer no versículo 27, e assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, aí vem o versículo de número 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Eu não sei se você nessa leitura percebeu, mas o fato de as figuras do sacerdócio mudarem no decorrer dos tempos, porque veja que mudou um pouco o procedimento. Antigamente era no tabernáculo, antigamente era nos tempos antigos, o chefe da casa que fazia. Pós Moisés, o povo levava o sumo sacerdote, oferecia uma vez por ano. E pós Cristo, agora é a nova aliança. O procedimento muda um pouco, quer dizer, parece mudar um pouco. Era como se Deus ele tivesse, de alguma maneira, mudado o seu procedimento. Só que essa impressão é uma falsa impressão. Porque o princípio que Deus ele aplaca a sua ira sobre o pecado é um só. É o princípio do derramamento de sangue. Por isso que a Escritura já diz no Antigo Testamento que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. O princípio é o mesmo. Sempre houve, sempre existiu. A diferença agora, na nova aliança, é que Jesus, no seu sacrifício vicário de cruz, ele pagou de uma vez por todas. E aí, hoje, a gente tem essa liberdade do Evangelho. Nós temos esse livre acesso a Deus, e é exatamente o que vai falar no artigo sobre o sacerdócio individual. O início dele vai dizer que todos os crentes sinceros, entenda, viu, irmão? São todos os crentes sinceros. Isso significa, você deve lembrar há uns 2 artigos atrás, quando a gente fez a diferenciação de igreja visível e invisível. Então, crente sincero significa crente verdadeiro. Crente que faz parte da igreja invisível, aquela que o Senhor vê. Porque a igreja visível, tem muitas pessoas na igreja. Então, tem visitante, tem congregado, tem gente que foi batizado e nem crente é. Tem gente que toca, tem gente que canta, tem pastor que prega que nem crente é verdadeiro. Então a gente tem falsas impressões na igreja visível. Mas os crentes sinceros, eles fazem parte da igreja invisível. Então esses são sacerdotes para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus. O texto que nós lemos inicialmente, 1 Pedro 2, o verso 9 tem aquele versículo maravilhoso que nós conhecemos, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse texto ele fala da grande instituição chamada igreja, instituída pelo próprio Deus. Dentre as várias atribuições que nós vemos aqui, o Senhor diz que ela possui um sacerdócio real. O que é sacerdócio real? Essa igreja, já que ela foi instituída por Cristo, que é rei, então é por isso que é real. Por isso que é esse sacerdócio real. Nós somos pertencentes a uma família real, digamos assim,
Por isso que nós temos que testemunhar, como o texto nos diz, a fim de nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Eu não sei se você acompanha noticiário, mas a gente tem ainda uma família real muito famosa no mundo, que é a família real inglesa, com aquela rainha Elizabeth, que já está aí não sei quantos anos no poder, e é a família real britânica. E eu não sei se você, mesmo sem acompanhar noticiário, mas eu me lembro que quando houve o casamento de um dos os últimos filhos aí, na verdade, dos netos da rainha, parou, acho que 2 televisões abertas para transmitir ao vivo, no meio da programação. Assim, existe uma visibilidade muito grande para a família real britânica. Então, sempre que algum membro dessa família dá um mau exemplo, a mídia internacional cai em cima deles. Por quê? Porque o que se espera de uma linhagem real é um testemunho público de alguém que tem uma linhagem real. O fato é esse. Nós cristãos, é uma analogia um pouco pobre, mas para você ter uma noção, imagine nós cristãos que somos da linhagem real, que o rei é Cristo. Nós temos que ser testemunhas vivas de Cristo aqui na terra. Então nós não podemos dar mau testemunho público de Cristo, porque nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí a gente entende o que o texto, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, verso 1, nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, na nova aliança, o sacrifício não é de sangue, no nosso caso. O nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o nosso culto racional a Deus. Quando Paulo fala, inclusive, aqui nesse texto, irmãos, ele não está falando simplesmente para a liderança da igreja em Roma, mas sim para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Essa analogia do corpo, Paulo usa muito nas suas cartas. Então, todos nós podemos e devemos oferecer a Deus esses sacrifícios espirituais. E quando eu falo assim de todos, lendo o texto a gente entende que é eu e você, é todo mundo que está aqui, mas nem sempre na história da igreja cristã foi assim. Nós temos o chamado sacerdócio especial, que com a igreja na Idade Média, ela pregava. Inicialmente eles diziam que era algo mais para uma organização, para que não fosse banalizado os princípios da fé, mas a igreja na Idade Média cristã, ela minou muito o conceito do sacerdócio universal que nós temos, que está nas Escrituras. Esse sacerdócio especial, só quem podia ter acesso pleno era o clero da igreja, né? Era padres, bispos, os cardeais e o Papa, né, na sua última instância. Então, eles tinham o poder de fazer intercessões, eles tinham o poder de pregar, eram somente eles que faziam, eles é que poderiam julgar a doutrina, e somente eles poderiam realizar os instrumentos de graça que a teologia da Igreja Católica pregava. Então, isso aí começou a acontecer ali pós Constantino, depois do ano 350 depois de Cristo, e aí somente os ministérios ordenados é que tinham esse sacerdócio exclusivo. Se eu tiver algum erro aqui, viu, professor Rafael, você me ajuda, viu? E aí é que vem, quando se intensificou realmente esses conceitos, e limitava cada vez mais, e começou a venda de indulgências pela igreja. Aí veio o movimento, durante muitos anos, que veio a culminar com Martinho Lutero, que foi a Reforma Protestante. E
olhando para a Reforma Protestante e olhando para as teses que Lutero defendeu naquela época, a gente vê que o retorno ao sacerdócio universal talvez fosse o ponto mais importante de todas aquelas 95 teses. Porque agora, mediante a Bíblia, os cristãos, eles não dependeriam de nenhum outro intercessor que não fosse o sumo sacerdote da nova aliança, que já ofereceu o sacrifício de uma vez por todas. Então conseguem compreender que aí não precisa mais de dizer, Senhor Padre, por favor, ore a Deus em meu favor, porque somente assim Deus vai me ouvir. Não existiria mais isso. Por quê? Porque o sacerdócio universal faz com que a comunidade dos santos tenha acesso a Deus. Então, esse é o conceito que Lutero defendia, que era o communio sanctorum. A comunidade dos santos era formada por todos aqueles que creem em Cristo. E isso era que funcionava ali no sacerdócio universal. Então, saiba de uma coisa. Se você é um crente sincero na pessoa de Jesus Cristo, você não precisa, para ter a sua oração ouvida, de dizer, Pastor Antônio, peça a Deus pela minha vida que eu estou tão enfermo. Você pode fazer isso porque a Bíblia nos diz que nós somos irmãos e podemos e devemos compartilhar as nossas necessidades uns com os outros e assim interceder uns pelos outros, como a Escritura nos diz. Mas se no seu coração, ao vir para mim pedir um motivo de oração, está dizendo o seguinte, não, eu vou pedir a oração ao pastor porque a oração dele é mais forte, ou então porque ele é pastor, se ele orar é melhor para mim, então você não entendeu 100% o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Meus irmãos, ele abriu o véu de alto a baixo. Então eu e você temos acesso 100% ao trono da graça de Deus. Continue pedindo oração uns aos outros, compartilhando, isso é bênção. Mas o seu coração tem que ter a certeza de que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para manifestar as suas bênçãos, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Como é que funciona esse sacerdócio? O artigo nos diz que é por meio de Cristo. Ele vai dizer bem claramente, nós somos crentes sinceros, somos sacerdotes, para oferecer sacrifícios por Jesus Cristo. Então, ele, que é um mestre, pontífice e único cabeça da sua igreja. O Dr. Cali, ele foi cirúrgico, ele foi preciso ao colocar a palavra pontífice, porque inclusive naquela época e até hoje é utilizado esse nome pontífice somente para o Papa. O Papa é que é o pontífice, é ele que tem o acesso liberado e exclusivo. Mas o único que tem essa conexão direta é o Senhor Jesus Cristo. E se nós temos acesso a ele, acabou, meu irmão. Acabou, é por meio dele que nós podemos apresentar esses sacrifícios. O Evangelho de Mateus capítulo 23, verso 8, nos diz, vós porém não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Verso 10, nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. O Cristo, o artigo definido, só tem ele, que é o único mestre e o único guia, dentro dessa filosofia de acesso a Deus. A carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 1, diz, por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Isso significa que, por meio de Cristo, todos nós somos sacerdotes. Se todos nós somos sacerdotes, aí vem a reflexão. Isso significa que não existe hierarquia na igreja local?
que não existe uma organização na igreja local, porque se somos todos iguais, então eu posso cantar, eu posso pregar, eu posso ordenar, eu posso administrar. Então, todo mundo pode fazer todas as coisas. Veja só, sacerdócio por meio de Cristo é uma coisa. Governo de comunidades locais é uma outra coisa. Precisa de uma organização. E é por isso que o próprio Deus, sabendo dessa necessidade, foi que disse como deveria ser essa organização. Mesmo nós tendo 100% de maneira igual acesso a Deus através de Cristo. Então, é a parte final do nosso artigo que vai falar sobre o governo da igreja. Então, Deus mesmo fazendo isso, fazendo com que nós sejamos esses sacerdotes, mas como governador da sua casa, estabeleceu nela diversos cargos, como de pastor, presbítero, diácono e evangelista, que são alguns exemplos que são colocados no nosso artigo. E a gente vê as bases bíblicas para isso, né? Efésios capítulo 1, verso 22, diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, está falando aqui de Cristo, né? E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, Deus aqui, na pessoa de Cristo, colocou ele como cabeça de todas as coisas e deu ele a sua igreja, o qual é o seu corpo. Então, Cristo é o cabeça da igreja e ele é o governador da casa de maneira 100%, como diz aqui o nosso artigo. Se ele é o governador da casa 100%, o que é que ele faz? Aí o capítulo 4 aos Efésios diz: e ele mesmo, Cristo, que é o governador da casa, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A expressão aqui, inclusive, é uma só: pastor, mestre, aquele que pastoreia, aquele que ensina, exorta, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, essa palavra, inclusive, concedeu aqui, a palavra didome no grego, que é dar um presente para alguém. Então, tem crentes que eu já ouvi já em algumas oportunidades, é o seguinte, assim, não, um pastor desse na igreja, isso é uma maldição. Mas lembre-se, Deus ele deu presentes para a sua igreja. Pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres. É um presente que Deus dá para a sua igreja para que ela cresça. Então, a gente precisa aprender um pouco a valorizar essa organização eclesiástica, porque não é somente estrutura humana. Isso aqui é o texto bíblico, Efésios capítulo 4, tá certo? 1 Timóteo, inclusive, capítulo 3, a gente não vai ler esse texto, mas do 1 ao 3 a gente vai ver ali o apóstolo Paulo dando conselhos àquele jovem Timóteo, à frente da igreja de Éfeso, de como é que deveria funcionar ali a estrutura da igreja nessa parte do governo, tanto para presbíteros ou bispos, episcopos, como para diáconos ou diaconisas ali no serviço da igreja. Isso significa que ele nos concedeu dons para o aperfeiçoamento, serviço e edificação da igreja. E é por isso, irmãos, que é ele que faz. E aí, o finalzinho do artigo, ele diz que para eles, ele escolhe e habilita com talentos próprios aos que ele quer para cumprirem os deveres destes ofícios. E quando existem, olha só, quando esses ofícios existem, eles devem ser reconhecidos pela igreja como preparados e dados por Deus. E aí eu queria fazer um comentário em relação a isso. Essa parte do conceder e também do reconhecer. Deus já concedeu dons à sua igreja. Por isso, nós devemos reconhecer e respeitar aqueles que recebem esses dons. Então, duas coisas importantes aqui. Primeiro, Deus escolhe e capacita essas pessoas.
Mas a igreja reconhece isso. Então essa seria a regra básica. Hoje nós temos um discurso muito conhecido por vários ministros, inclusive eu conheço alguns, que insistem bastante em um ministério que eles não têm, mas ele quer muito esse ministério. E aí você pode perguntar, que tipo de ministério, pastor? Qualquer um. Ministério de louvor, ministério pastoral, serviço na igreja, diaconato, organização, regência, cantor, músico, qualquer tipo de serviço, zelador, qualquer tipo de serviço na ordem eclesiástica, são ministérios, são serviços. E a gente vê, pelo menos em um grupo que nós acabamos de ler aqui em Efésios capítulo 4, Deus ele dá para o aperfeiçoamento dos santos, tudo bem. Mas tem gente que quer tanto isso, e insistem nesse aperfeiçoamento, mas às vezes não reconhece que Deus não deu a ele. E aí é que está o problema. E aí é que está a importância da igreja. Porque quando Deus não dá o dom, e a pessoa insiste, é para a igreja não reconhecer aquele dom. E isso é importantíssimo para a igreja. Porque se a igreja, ela reconhece um dom que a pessoa não tem, qual vai ser o resultado? A igreja vai sofrer com o mau exercício daquele ministério que a pessoa não tem dado por Deus. Ele está insistindo em algo que ele não tem. Então, o contrário também é verdadeiro. A igreja reconhece, diz assim, fulano é muito legal, não é, rapaz? Nós somos amigos dele, vamos consagrá-lo, vamos pedir a ordenação dele como pastor? Às vezes acontece igrejas que fazem isso. Não reconhece a pessoa como um ministério pastoral, mas é amigo da casa, gostamos dele e vamos fazer isso. Então, esse tipo de reconhecimento, sem pedir orientação a Deus, vai fazer, no final das contas, a própria igreja sofrer. Isso eu estou dando um exemplo aqui pastoral, mas pode ser em qualquer área. Tanto a pessoa, tudo deveria partir daquele que receberia ou não o dom. Às vezes você quer se envolver no ministério assim, até de cantar, né? E aí a sua voz é ruim, a sua voz não dá certo. E aí eu vou dar um exemplo para vocês, eu mesmo. Eu comecei aqui nessa igreja, na época que eu era adolescente, e eu cantava no coral. No coral dá certo porque eu canto aparentemente afinado. Então está no grupão. Mas aí eu fui ser, um período da minha vida aqui, eu fui vocalista de uma banda que tinha aqui na igreja. Mas irmãos, não dá, eu não sei quem foi que reconheceu, eu disse, vai Antônio, eu não sei quem fez isso, mas quem fez está errado. A minha voz não é apropriada para liderar um ministério de louvor. Eu reconheço isso, reconheci isso há muitos anos atrás. Deveria ser assim para muita gente nos diversos ministérios que a igreja tem. Mas quando isso não acontece, olha a importância da igreja. A igreja tem que, com amor, com cuidado, com exortação, dizer, meu irmão, não dá não, vamos tentar outra coisa. Por quê? Porque a negligência da igreja em alertar alguém, em não reconhecer algo que a pessoa já não tem, vai fazer a própria igreja sofrer. Com a negligência do exercício daquele dom. Na verdade não é do dom, né? Porque se ele não recebeu, ele não tem. Ele está insistindo em algo que ele não recebeu de Deus para poder fazer. Então isso é importantíssimo. A regra geral é, tirando algumas exceções, Deus escolhe e o resultado disso é a igreja reconhecer. E aí, meu irmão, vai ter os problemas, como sempre tem problemas, que somos seres humanos, mas aí a coisa vai acontecer. Então isso é muito importante. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12, o apóstolo Paulo diz, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço aqueles que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Olha só o que o apóstolo Paulo vai falar, né? Acateis com apreço essas pessoas que vos
que vos presidem. A versão NVI diz, tenha eles em máxima consideração. Isso é importante demais. Então, se a igreja reconhece, acate eles com apreço. Hebreus capítulo 13, verso 17, diz, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. É interessante que Paulo ele diz que, essa palavra inclusive gemendo aqui, é aqueles suspiros de pessoas cansadas. Você vai pegar o ônibus, e o ônibus já está passando, e você dá aquela corrida, e você fica ofegante. Essa é a expressão aqui do texto grego. Às vezes tem igrejas que fazem pastores e líderes trabalharem desse jeito, como se estivessem cansados. E aí a palavra diz, olha, obedecer aos vossos pastores, se sujeitem a eles, porque eles estão velando pelas vossas almas, como aqueles que vão dar conta delas. Então, façam isso, para que eles façam esse trabalho com alegria, e não gemendo, cansados. Mas tem igreja que tem prazer em fazer os seus líderes trabalhar cansados. Sabe qual o resultado disso? O texto diz, isso não vos seria útil. E aí, a palavra útil aqui, é sem nenhum proveito. Quando você faz a sua liderança, que já foi reconhecida em estar ali, você faz ela trabalhar no cansaço, isso não vai ser proveitoso para você mesmo, além de matar aquela pessoa. Qual o proveito que isso vai acontecer na sua vida? Nenhum. Não tem nenhum resultado. Então, em Romanos 13, o próprio apóstolo Paulo diz que toda autoridade é constituída por Deus. E parece que, às vezes, a insatisfação, a gente até orou hoje sobre a questão política, parece até que a insatisfação que algumas pessoas têm com as autoridades políticas, eles trazem essa insatisfação para a igreja, levam para dentro de casa, com os mais velhos, no relacionamento com os mais velhos, ou seja, as pessoas não querem se sujeitar às autoridades políticas e também não querem se sujeitar a nenhum tipo de autoridade. Levam para as outras instituições do qual elas participam. Não são submissos a ninguém. E isso, irmãos, é errado. Isso é carnal. Isso é desobediência. Em primeira instância a Deus, isso é pecado. E se é pecado, a gente tem que corrigir. Para a glória de Deus. Então, o que o nosso artigo 22 fala é sobre isso. É o sacerdócio universal dos crentes, através de Jesus Cristo, que é o único, pagou de uma vez por todas, e aí ele, como é o cabeça, ele deu à sua igreja dons para o crescimento dela. Então, dons administrativos, espirituais. Então, ele escolhe, ele habilita, e quando isso acontece, a igreja deve reconhecer para que tenha um bom andamento. Amém?